presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, por favor. Bem, é uma honra estar aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, nessa região que sempre foi muito importante para o Brasil, mas com o passar do tempo, de um pouco tempo, é hoje uma região muito importante para o mundo inteiro. E a realização desse fórum, eu acho que de alguma maneira registra um momento histórico que podemos dividir do para trás e o para frente o futuro. O Brasil sediar o G20 é uma oportunidade que nós temos de construir uma narrativa da verdade correta sobre o potencial desse país incrível. E eu acho que é isso que o governo e o presidente Lula está fazendo, eu acho que é isso que nós estamos buscando fazer aqui hoje. Eu queria muito agradecer a acolhida, o abraço, ainda há pouco me convidou para vir com ele, estava lá no palácio do amigo governador Mauro Mendes, que tem a responsabilidade de fazer esse Estado avançar ainda mais. Queria agradecer a parceria, a colaboração e também permitir que a gente sempre colabore também dessa terra, o nosso ministro Carlos Fávaro, os governadores Helder e Eduardo, que também tivemos o privilégio de estar juntos, e, de modo especial, o Júlio, na pessoa dele, agradecer a todos que ajudaram a realizar esse evento. Falo do Júlio do Canal Rural. E, claro, estou vendo aqui algumas pessoas, mas antes eu queria só também deixar aqui o meu abraço ao vice-presidente da CNA, que está aqui conosco. Queria cumprimentar a Silvia, nossa presidente da Embrapa, e duas pessoas que, para mim, também são muito especiais, que é o ex-ministro e ex-governador Blairo, que eu tive o prazer, fazia tempo que não encontramos outro dia no Congresso do Algodão, e hoje aqui também onde ele é uma referência. E o ex-governador Júlio, que também tive o prazer de abraçar. Bem, o tempo é curtíssimo, só nisso já consumiram 2 minutos do meu tempo, que eram de 3. Mas, na pessoa do Perosa, cumprimentar também os colegas de governo e do Laudemir, que estão ajudando. Em poucas palavras, eu sempre que trabalhei, eu coloco um mapa mundi na parede, desde quando eu me formei. Porque eu acho um equívoco a gente achar que nós somos donos do nosso destino, das nossas coisas, e que o resto não importa muito. Talvez esses tempos que estamos vivendo, de mudança climática, de desafios da insegurança alimentar, da transição energética, nos impõe a pensar que nós vivemos no mesmo planeta, que nós somos habitantes da mesma casa. E falo isso tranquilamente. Eu estou vendo o Aldo aqui, o ex-ministro, ex-deputado, e um querido amigo também que eu não posso deixar de citar, que é uma referência para todos nós, que é o Roberto Rodrigues. Quando eu, governador, recém-empossado no Acre, ele foi para lá para a gente seguir de cavalo até a feira agropecuária, que leva o nome do meu pai, pelo amor que meu pai tinha pela atividade agrícola, de pecuária, como ele sempre teve, mesmo sem ser proprietário. Mas ele talvez tenha sido a pessoa que mais ajudou o meu estado nesse aspecto, inclusive como secretário de Agricultura. Mas o Aldo iniciou o processo de relatoria do Código Florestal, isso foi abandonado e eu tive a responsabilidade, junto com o saudoso senador Luiz Henrique, de trabalhar o Código Florestal que estava parado. E eu pego o Código Florestal para falar de mundo e de entendimento. Não tem nada mais complicado que fazer uma lei que estabelece limite para o uso da terra, nas cidades e nas áreas rurais. É muito complicado fazer isso. Estabelecer limites pensando no futuro. E eu me peguei, sabe em quem, para ser relator do Código Florestal, e graças a Deus aprovar com mais de 70 votos no Senado, me peguei no ministro da Agricultura, Monteiro, de 1934. Ninguém falava em sustentabilidade, nem de meio ambiente. Ele era ministro da Agricultura, viu que o litoral do Brasil estava sofrendo muito, que estava faltando água para os plantios, e ele falou de florestas protetoras e criou o primeiro Código Florestal em 1934. Não tinha ambientalismo. E foi inspirado nele que eu achei que nós tínhamos que pensar nisso. O tempo, de fato, é muito curto. Mas eu diria, em poucas palavras, que essa fumaça que nós estamos tendo aqui em Cuiabá, que não deixa avião descer em Rondônia, que não deixa descer lá no meu estado, que eu vim ontem de lá, ela não tem que servir para a gente ir atrás de culpados.
Nós temos que pensar, inclusive, como faz a aviação. Quando cai um avião, por maior que seja a tragédia, ninguém vai atrás de culpados. Vai atrás de saber por que o avião caiu. O que é que pode ser feito para que outro não caia. E é esse chamamento que eu acho que nós temos que fazer aqui. O mundo inteiro está vivendo crise. A crise climática é real. Afeta o Mississippi, afeta o Vietnã na produção de café. E afeta o Brasil. Talvez seja esse o maior desafio que esse fórum possa ter. O G20, que está sendo aqui realizado hoje. O que é que nós podemos fazer para viver e enfrentar esses tempos? Plano de mitigação, não mais para enchente, mas para seca, para incêndios, talvez seja o caminho. Eu acho que esse é o desafio de um fórum como esse. Não ir atrás de culpado, porque nós avançamos muito. Nunca se usou tanta tecnologia. Isso é uma conquista. Eu sou um plantador de café, uso tudo que tem de tecnologia. Hoje em dia, drone, irrigação, eu faço isso na minha área. Mas eu também sei que não tem como meu café vingar, a flor, se não tiver abelha. Se não tiver o ecossistema, o meio ambiente como aliado. Ninguém faz nada se não tiver o meio ambiente como aliado. E é nesse espírito que nós temos que olhar para frente. O mundo vive insegurança alimentar, vive crise climática. O Vietnã perdeu 5 milhões de sacas de café no ano passado e o preço do café subiu. Ele produzia 30. Crise climática. Os Estados Unidos perdeu a liderança do algodão por conta da queda da produção do algodão no Mississippi. Crise climática que o Brasil passou, hoje é o maior exportador de algodão do mundo, graças a um trabalho daquele ministro que está ali, Carlos Fávaro, do presidente que está lá em Brasília, dos produtores e, óbvio, a Apex tem um papel também nesse processo. Modesto, mas tem, na parceria com a Embrapa. Essas conquistas, elas vêm quando é coletivo trabalhando junto. Então, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que do etanol do milho, da cana, do suco de laranja, da soja, que são marcas desse Estado, estão talvez a fonte de inspiração para a gente olhar para frente. E volto de novo para o mapa mundi que eu tenho na minha parede. A fumaça está indo lá para a Argentina. Ah, vem da Bolívia, vem daqui. Olha, ela está aí. E ela afeta o ar. E quem não acredita em mudança climática, a fumaça talvez nos ensine que sim, tocando fogo, a gente contamina o ar. Então, pondo gases de efeito estufa, a gente também contamina o ar. Mas isso é só referência para a gente ver o tamanho do desafio e poder pensar nos enfrentamentos. Eu estou lá na Apex, estou com um time bom, temos trabalhado junto com o ministro Fávaro, com o Itamaraty, com o nosso vice-presidente Alckmin, o presidente Lula nos orientando, abrimos mais de 200 mercados no mundo e boa parte deles foram liderados pelo MAPA, e isso abre mais negócios. O Brasil não para de crescer, não para de se posicionar com uma posição positiva no mundo. Mas eu tenho que lembrar que há 3 anos atrás o desmatamento estava dobrando e dobrou. E agora está caindo. Isso é bom, aumenta a nossa autoridade de falar para o mundo a partir do interesse nacional. Então eu encerro agradecendo a todos, digo que o mundo está envelhecendo, está vivendo uma crise demográfica, e isso também tem que ser levado em conta, que alimentos nós vamos ter para o mundo velho. Está tendo uma migração, a África vai ter 4 bilhões de pessoas, os muçulmanos serão 4 bilhões de pessoas, e a Europa vai ter a metade da população em muitos países daqui a algumas décadas. E o Brasil tem muito a ver com isso, porque aqui está a possibilidade da segurança alimentar. Aqui está a possibilidade da gente dar exemplo para o mundo, inclusive na legislação ambiental, como o nosso Código Florestal é uma referência. Então, eu agradeço a todos, desejo sucesso e deixo só essa mensagem diante aqui de grandes líderes dessa região, diante de grandes líderes desse nosso país. Vamos, o Brasil, liderar um processo de trabalhar a estratégia que nós devemos adotar para que o Brasil não sofra as graves consequências das mudanças climáticas, que vão afetar a vida, vai afetar a vida, mas vai afetar fortemente quem planta e quem cria, se nós não adotarmos medidas. Muito obrigado.